Imaginem a cena. A música suave, as risadas flutuando no ar, o tilintar das taças, tudo silenciado de repente pelo som seco e brutal de um tapa que estalou no elegante salão de festas. Meu rosto ardia com uma dor lancinante, uma humilhação que queimava mais que o próprio golpe. Cambaleei, caindo sem força sobre o mármore gelado, minha cabeça batendo na quina de uma mesa entre os gritos abafados dos meus colegas de trabalho e os olhares de sádica satisfação da família do meu marido. A voz da minha sogra, Dona Leda, se elevou, não para me defender, não para pedir calma, mas com uma malícia tão cruel que me gelou os ossos. Dê uma lição nela para que aprenda, disse ela em um sussurro venenoso. Para que serve uma mulher ter tanto talento? Só traz desgraça para o marido. Ela pode ser a mais brilhante do mundo, mas em casa não passa de uma esposa. Hoje só o céu pode te salvar. No abismo da dor e da vergonha, consegui pegar discretamente meu celular. Disquei um número que conhecia de cor e sussurrei entre lágrimas. Gael, por favor, me ajuda. E não, o céu não me salvou. Quem me salvou foi meu irmão. E toda esta tragédia começou no momento mais feliz da minha vida, apenas 30 minutos antes. Naquela noite, no luxuoso ambiente do restaurante O Terraço SP, no coração de São Paulo, eu me sentia a mulher mais afortunada do mundo. Eu, Helena Salles, vestindo um vestido de seda verde esmeralda que meu marido, Otávio, havia escolhido especialmente para mim, era o centro de todos os brindes e cumprimentos. A festa era em minha homenagem. Depois de 7 anos de uma dedicação incansável, finalmente havia sido nomeada diretora de planejamento de uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país. Olhei para Otávio, para meus sogros, para minhas cunhadas. Todos sorriam e eu, na minha inocência, acreditei que meu sucesso era também o orgulho deles. Pensei que 7 anos como uma nora submissa, 7 anos como uma esposa dedicada a construir um lar perfeito, finalmente haviam conquistado o reconhecimento deles. Que enganada eu estava, terrivelmente enganada. Quando a celebração atingiu o seu auge, meu diretor-geral, um homem de meia idade que sempre havia me apreciado, levantou-se com sua taça na mão. Por favor, permitam-me algumas breves palavras, começou. Hoje estou imensamente feliz e orgulhoso de ter em nossa equipe uma profissional tão excepcional como Helena. Ela não é apenas inteligente e brilhante, mas possui uma força de vontade extraordinária. Ele se virou para Otávio e deu-lhe um tapinha amigável no ombro. Otávio, meu caro amigo, você tem uma sorte imensa de ter se casado com uma mulher que é um diamante bruto. Você tem que saber valorizá-la e cuidar dela como ela merece. Toda a sala explodiu em um caloroso aplauso. Feliz, sorri para meu marido, preparando-me para agradecer-lhe em silêncio por estar sempre ao meu lado. Mas quando nossos olhares se cruzaram, meu sorriso congelou. Em seus olhos não havia orgulho, mas uma profunda incomodidade. Uma chama de ciúmes e amor próprio ferido ardia com uma intensidade que me assustou. Ele apertou sua taça de vinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. De repente, fui consciente de que ele não tinha parado de beber desde que chegamos. Nesse exato instante, vi minha sogra, Dona Leda, inclinar-se e sussurrar algo em seu ouvido. Embora eu não pudesse ouvir suas palavras, seu sorriso desdenhoso e o olhar de canto que me lançou, disseram-me que não era nada bom. Após falar, ela deu-lhe uns tapinhas no dorso da mão, um gesto que parecia de encorajamento, como se estivesse avivando um fogo que já queimava. Otávio levantou-se de súbito, cambaleando em minha direção. Seu hálito, carregado de álcool, atingiu meu rosto. Muito bem. Não é brilhante? Ele rosnou com a voz alta o suficiente para que as mesas mais próximas se virassem alarmadas. Agora você é a chefe. Você se sente poderosa. A empresa inteira te aplaude. Eu, seu marido, aos seus olhos não sou mais do que um 0 à esquerda, não é mesmo, Helena? Otávio, o que você está dizendo? Gaguejei atônita, tentando puxar seu braço para que se sentasse.
As pessoas estão olhando. Você está bêbado, por favor, sente-se. Bêbado? Eu posso estar bêbado, mas percebo tudo. Gritou, afastando minha mão com violência. Sua voz se tornou cada vez mais agressiva. Estou farto de viver à sua sombra. Aonde quer que eu vá, ouço as pessoas dizendo que sua mulher é melhor que você, que sua mulher ganha mais dinheiro que você. Sabe como isso é humilhante? Sabe. O restaurante mergulhou em um silêncio sepulcral. Todos os olhos estavam fixos em nós. Senti meu rosto em chamas. Meus ouvidos zumbiam de pura vergonha. Procurei a família do meu marido com o olhar, suplicando por ajuda, mas só encontrei olhares frios e indiferentes. Meu sogro abaixou a cabeça, fingindo não ver nada. Minhas cunhadas cochichavam entre si com um sorriso de satisfação nos lábios, e minha sogra, Dona Leda, estava sentada ali com os braços cruzados, observando-me com o olhar de uma vencedora. E então aconteceu. O tapa ensurdecedor. Otávio, o homem que eu havia amado durante 7 anos, levantou a mão e me golpeou no rosto com toda a sua força na frente de todo mundo. A dor física não era nada comparada com a agonia e a humilhação que me dilaceravam a alma. Ele se atirou em mim, segurando meu cabelo, preparando-se para me bater novamente. Fechei os olhos com força, encolhendo-me à espera dos golpes. Nesse instante de terror, ninguém da sua família se moveu para me defender. E então as palavras venenosas da minha sogra soaram como uma sentença de morte, selando o destino do meu casamento. Dê uma lição nela para que aprenda. Hoje só o céu pode te salvar. Aproveitando que alguns dos meus colegas horrorizados o afastavam de mim, levantei-me como pude. Não para fugir, mas para encontrar uma saída. Dirigi-me, tropeçando para o banheiro, fingindo que precisava me recompor. Ninguém me prestou atenção. Estavam ocupados demais cercando Otávio, o agressor. Fechei a porta do banheiro com um estrondo. Caí de joelhos soluçando sem fazer barulho. Vi minha imagem patética no espelho, o cabelo bagunçado, uma bochecha inchada e vermelha, o canto do lábio sangrando, meu vestido caro manchado. 7 anos de sacrifício, 7 anos aguentando desprezos. Para quê? Para uma surra e uma humilhação pública. Chega. Já era mais do que suficiente. Trêmula, peguei o celular da minha bolsa. A tela estava rachada por causa da queda. Meus dedos vacilavam enquanto procurava um número para o qual não ligava há muito tempo. Um número que sempre disse a mim mesma que nunca precisaria usar. Mas hoje não tinha outra opção. O contato estava salvo com um nome simples: Gael. A ligação conectou. Sim, uma voz masculina profunda e serena soou do outro lado. Uma voz que sempre havia me transmitido uma sensação de segurança absoluta. Não consegui me conter mais. As lágrimas brotaram sem controle. Tentei sussurrar por medo de que alguém me ouvisse do lado de fora. Gael, me ajuda. O terrível drama na minha festa de promoção era apenas o começo. Quem é este misterioso irmão chamado Gabriel? Gael. O que fará ele para salvar Helena? E como ela responderá à brutalidade do seu marido e à crueldade de toda a sua família? Tudo será revelado na próxima parte. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem os emocionantes reviravoltas desta história. Desvio de verbas. Otávio. Como essas duas palavras podiam estar na mesma frase? Ele era um agressor, um covarde consumido pela insegurança. Mas desviar dinheiro da empresa, eu simplesmente não podia acreditar. E, no entanto, quem era o remetente daquela mensagem anônima que havia aparecido no celular novo que Gael me havia dado? Como sabiam dos problemas de Otávio e por que me contataram justamente neste momento? Seria outra armadilha da sua família? Uma conspiração para me culpar de algo mais? Naquele exato instante, o interfone tocou. Eu me assustei, olhando para a porta com pânico, mas então me lembrei das palavras de Gael. Alguém virá ver suas feridas. Espiei com cautela pelo olho mágico. Uma mulher de meia-idade com jaleco branco e óculos de aspecto afável esperava do lado de fora,
Respirei aliviada e abri a porta com hesitação. Boa noite, senhora Helena. Sou a doutora Guimarães. O senhor Gabriel me pediu para vir, disse ela com uma voz suave e acolhedora que inspirava confiança. Ela examinou minhas feridas com extremo cuidado. O hematoma na minha bochecha já começava a inchar, e o canto da minha boca tinha um pequeno corte. Felizmente, são apenas lesões nos tecidos moles. Não afetou os ossos, disse a doutora após a exploração. No entanto, acrescentou baixando a voz, notei que você tem alguns hematomas mais antigos nos braços e ombros. Parece que esta não é a primeira vez. Sua frase foi como uma agulha, perfurando diretamente a dor que tanto me havia esforçado para ocultar. Fiquei em silêncio com as lágrimas prestes a transbordar. Não. Não era a primeira vez. A primeira vez foi aproximadamente 1 ano depois do nosso casamento. Naquele dia, Otávio chegou em casa bêbado e, porque o recriminei pelo seu estado, ele me empurrou com força e caí no chão. Naquele momento, ele se ajoelhou chorando, suplicando meu perdão. Disse que era pela pressão do trabalho, que havia bebido demais e não tinha conseguido se controlar. E eu acreditei. Eu o perdoei. Depois, houve uma segunda vez e uma terceira, e muitas mais. A desculpa era sempre a mesma. Bebi demais. Estou sob muito estresse. Não era minha intenção. Cada vez ele se mostrava arrependido, cuidava de mim com um esmero exagerado, cobria-me de atenções, e eu, como uma tola, sempre cedia, enganando a mim mesma com a ideia de que me amava, que eram apenas desabafos momentâneos. Eu o ocultei de todos, até mesmo de Gael. Tinha vergonha, tinha medo de preocupá-lo e ainda me agarrava à fantasia de um lar perfeito. Minha querida, suspirou a doutora Guimarães, deixando de lado sua maleta. O silêncio é o que alimenta o mal. Quanto mais você tolera, mais o agressor se envalenta. Pense muito bem no que você tem que fazer. Suas palavras foram como um balde de água fria, um despertar brutal. Durante 7 anos, meu silêncio havia dado poder a Otávio, o que o havia transformado de um marido com mau humor em um agressor sem escrúpulos. Quando a doutora se foi, fiquei sozinha no imenso apartamento. A dor física havia diminuído, mas a ferida do meu coração era cada vez mais profunda. Peguei o celular novo. Na lista de contatos havia apenas um número salvo: Gael. Hesitei. Devia contar-lhe sobre a mensagem. Sabia que ele se preocuparia, que não me deixaria ir, mas eu tinha que ir. Precisava saber a verdade. Se Otávio realmente tivesse feito aquilo, eu precisava saber por quê. Na manhã seguinte, decidi comparecer ao encontro. Não disse nada a Gael. Escolhi um discreto tailleur. Me maquiei levemente para disfarçar o hematoma e peguei um táxi para o Café Santa Teresa, no Largo da Batata, em Pinheiros. Escolhi uma mesa em um canto reservado perto da janela, de onde pudesse observar. Meu coração batia descompassado. Pontualmente às 10 horas, uma mulher de uns 40 anos, vestida de forma elegante, mas com um rosto consumido pela preocupação, entrou no café. Olhou ao redor e depois se dirigiu diretamente para mim. Você é a Helena? Perguntou com voz rouca. Assenti. Ela afastou uma cadeira e se sentou sem pedir nada para beber. Deixou uma bolsa de marca sobre a mesa e tirou dela um dossiê. Não tenho muito tempo. Vim porque eu também sou uma vítima, disse, sua voz carregada de amargura. Sou a esposa do diretor Medeiros, o maior concorrente da sua empresa. Fiquei paralisada ao a esposa do concorrente. Por que ela me procuraria? Meu desgraçado marido. Rosnou. Ele usou uma empresa de fachada em nome do seu marido para lavar dinheiro. Conspirou com Otávio, o meteu no mundo do jogo de azar, criando-lhe dívidas enormes. Depois o obrigou a desviar verbas da sua própria empresa e a roubar documentos confidenciais para saldar essas dívidas. O objetivo final dele é levar a sua empresa à falência e fazer o seu marido se tornar o bode expiatório, assumindo toda a culpa. Cada palavra que ela pronunciava era como um trovão me atingindo.
Uma conspiração horrível, uma rede emaranhada de mentiras e crimes. Otávio, meu marido, não era só um agressor. Por que você me conta isso? Perguntei tremendo. Porque não aguento mais, respondeu com os olhos injetados de fúria. Ele não só me traiu, como está tentando roubar todo o patrimônio da minha família para afundá-lo nesse poço sem fundo. Eu reuni provas suficientes para denunciá-lo, mas preciso da sua cooperação. Você tem acesso às provas do desvio de verbas de Otávio. Se agirmos juntas, podemos colocar esses dois canalhas na cadeia. Ela empurrou o dossiê para mim. Isto é uma parte do que eu tenho. Extratos de contas. Gravações de conversas deles. Olhe e depois decida. Dou-lhe 2 dias para pensar. Dito isto, ela se levantou e, sem se despedir, saiu apressadamente, como se temesse que a vissem. Fiquei sozinha, com o corpo sem forças, o olhar fixo no dossiê que repousava sobre a mesa. A verdade era mais terrível do que jamais poderia ter imaginado. Minha vida, meu casamento, tudo não passava de uma peça em uma partida de xadrez suja e calculada. A caminho de casa, recebi uma ligação de Gael. Sua voz não soava contente. Onde você esteve? Gaguejei sem saber o que dizer. Você foi se encontrar com aquela mulher, não foi? Sua voz se tornou fria como gelo. Não minta para mim. Mandei que a seguissem desde esta manhã. Helena, eu disse para você ficar em casa. Sabe que o que você fez é perigoso? Guardei silêncio. Sabia que ele estava apenas preocupado comigo. Venha para casa agora mesmo, ordenou. Estou te esperando. Quando entrei no apartamento, Gael estava de pé junto ao janelão, com os braços cruzados. Seu rosto estava tenso. Sua preocupação era tão palpável que preenchia a sala. Sabia que havia cometido um erro ao agir por conta própria. Eu sinto muito. Sente-se. Ele me interrompeu apontando o sofá. Sentei-me obedientemente, sem me atrever a olhá-lo nos olhos. Ele se aproximou e deixou sobre a mesa uma garrafa térmica com sopa quente. Coma primeiro, depois conversamos. Enquanto eu comia em silêncio, ele se sentou na minha frente. Seu silêncio era mais intimidador do que qualquer reprimenda. Quando terminei, ele finalmente falou. Sua voz estava mais tranquila, mas ainda muito séria. Helena, você sabe por que me preocupo tanto com você? Neguei com a cabeça. Porque você é minha irmã, a única família que me resta neste mundo. Ele me olhou e seu olhar pareceu me atravessar. Você se lembra? Há mais de 20 anos, em uma noite de tempestade, um motorista bêbado bateu contra o abrigo onde morávamos. Aquele acidente tirou a vida dos meus pais. Eu, um garoto de 10 anos, tive que ver tudo. Pensei que me afogaria na dor e na solidão, mas então você apareceu. Uma menina de 5 anos, magricela e frágil, mas com uns olhos incrivelmente brilhantes. Você se aproximou, pegou minha mão e me disse: Não chore mais. A partir de agora eu serei sua família. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle. As lembranças do abrigo, daqueles dias difíceis, mas cheios de um calor humano que nunca mais senti, voltaram de repente. Gael, meu irmão mais velho, 5 anos do que eu, sempre esteve ali me protegendo, defendendo-me dos valentões, me dava a melhor porção de comida, a manta mais quente, me ensinou a ler, me ensinou a ser forte. O dia em que você foi adotada por uma boa família, me senti feliz e preocupado ao mesmo tempo, continuou. Feliz porque você teria uma vida melhor, preocupado porque temia que não houvesse mais ninguém para te proteger. Eu jurei a mim mesmo que custasse o que custasse, me tornaria alguém forte, alguém poderoso, para que ninguém pudesse voltar a fazer mal à minha irmã. Sua voz se endureceu. Lutei na vida. Fiz coisas que você provavelmente nunca imaginaria. Tudo por essa promessa. De verdade? Máfia? Perguntei tremendo, lembrando a aura de poder que aterrorizou a família de Otávio no restaurante. Gael sorriu levemente, um sorriso matizado de tristeza. Máfia, negócios. A linha é muito tênue, irmã.
Eu só faço o que considero correto. Protejo quem preciso proteger. Tenho uma empresa de segurança e alguns outros negócios, o suficiente para ter voz nesta cidade. Ele me olhou de novo e seu olhar se tornou incrivelmente terno. Há 7 anos, quando você decidiu se casar com Otávio, mandei investigá-lo. Sabia que ele não era boa pessoa, que a família dele era um ninho de víboras calculistas, mas você estava tão feliz, tão apaixonada. Não tive coragem de destruir seu sonho. Eu errei. Meu maior erro foi ficar em silêncio, pensando que se eu te protegesse das sombras você estaria a salvo. Mas nunca imaginei que o verdadeiro demônio estava dormindo ao seu lado. Ele apertou os punhos, os nós dos dedos brancos pela pressão. Eu deveria ter agido antes. Não deveria ter permitido que você passasse por este inferno. Helena, me perdoa. Neguei com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não, a culpa não é sua. Fui eu a estúpida, a que se recusou a ver a verdade. Gael, o que eu faço agora? Estou tão perdida. Gael secou minhas lágrimas. Sua mão, áspera pelo trabalho, era estranhamente gentil. Não se preocupe, eu estou aqui. A partir de agora, ninguém mais vai te fazer mal. Ele olhou para o dossiê que a mulher me havia dado. Esta partida vamos jogar juntos e eu te prometo. Quem te fez derramar uma única lágrima vai pagar com um rio inteiro. Suas palavras não eram uma promessa vazia. Eu sabia que uma verdadeira tempestade, uma tempestade chamada Gael, estava prestes a se desencadear sobre a vida de Otávio e de quem o manipulava. Mas havia algo que Gael não sabia, que no olho dessa tempestade se escondia outro segredo. Um segredo relacionado ao seu próprio passado. Um segredo que meu inimigo guardava como seu último trunfo. Depois da desastrosa festa de promoção, a família de Otávio pareceu guardar um silêncio sepulcral. Otávio não ligou, não enviou mensagens. Pensei que talvez estivessem assustados com a aparição de Gael, mas fui ingênua demais. O silêncio deles era apenas a calma que precede um ataque muito mais venenoso. 2 dias depois, enquanto eu estava no apartamento de Gael, uma enxurrada de notificações começou a inundar meu novo celular. Meu nome, Helena Salles, de repente se tornou tendência em todas as redes sociais. Dezenas de artigos com manchetes sensacionalistas apareceram do nada. Diretora de incorporadora adúltera troca o marido por um capo da máfia. A verdade oculta por trás da festa de promoção. Marido educa esposa arrogante, com ou sem razão. Helena Salles, o retrato de uma mulher ambiciosa que usa seu dinheiro para humilhar a família do marido. Os artigos vinham acompanhados de fotos minhas e de Gael, tiradas às escondidas. A foto dele pondo meu casaco ao sair do restaurante. A foto dele me levando para o luxuoso apartamento. A foto de nós dois sentados no café. Sob a lente maliciosa de alguém, cada gesto de cuidado e preocupação de Gael foi distorcido para parecer um relacionamento ilícito. Inclusive contrataram testemunhas falsas, supostos colegas e vizinhos, para que deixassem comentários inventados pintando uma história completamente oposta à verdade. Na versão deles, eu era uma esposa infiel que desprezava o marido e que, por ganhar mais dinheiro, não tinha nenhum respeito pela família do marido. Otávio se tornou um marido digno de pena que só agiu daquela forma por estar no limite do desespero. A tempestade midiática me atingiu de forma rápida e inesperada. Li cada artigo, cada comentário malicioso com as mãos tremendo de raiva. Não só queriam me humilhar, queriam arrastar Gael para o lamaçal comigo. Queriam me transformar de vítima em culpada, usar a pressão da opinião pública para me destruir. Nesse momento, meu celular tocou. Era Otávio. Desta vez, sua voz não tinha o tom suplicante ou assustado, mas o de uma arrogância triunfante. E então, está gostando da fama? Ele riu. Helena, eu te avisei. Você não pode vencer minha família. Agora você só tem 2 opções. Ou volta para casa com o rabo entre as pernas, se ajoelha e pede perdão à minha mãe e retira o pedido de divórcio.
Ou continua aí com seu amante e espera que toda a sociedade te cuspa em cima e a empresa te demita. Escolha. Você é um canalha desprezível. Sim, sou desprezível, comparado com o que você fez à minha família. Dou-lhe um dia para pensar. Não me obrigue a usar medidas mais drásticas. Disse e desligou sem me dar tempo para responder. Lancei o celular no sofá, sentindo-me completamente impotente. Havia subestimado a baixeza deles. Não eram apenas violentos e gananciosos. Eram incrivelmente maliciosos, dispostos a usar as táticas mais sujas para conseguir seus fins. Gael, que até então havia permanecido em silêncio ao meu lado, pegou o celular e folheou os artigos. Seu rosto estava gelado, sem expressão. Mas eu sabia que sob essa calma estava se formando um tsunami de fúria. Eles cruzaram a linha, disse sua voz profunda e perigosa. Eu ia deixar que você resolvesse isso, que a lei falasse, mas parece que há lixo que não se pode limpar com métodos convencionais. Pegou seu próprio celular e discou um número. Ciro, investigue todas as contas que publicaram e comentaram difamando Helena. Encontre os endereços IP. Descubra quem está por trás disso. Dou-lhe meia hora, ordenou. Sua voz estava carregada de uma autoridade inquestionável. Ah, e mais uma coisa. Prepare o carro. Esta noite temos trabalho. Desligou e se virou para mim. Pôs a mão no meu ombro, seu olhar ao mesmo tempo terno e firme. Não se preocupe e não leia mais essa porcaria. Deixe tudo comigo. Esta noite vou te levar para ver uma peça de teatro muito interessante. Chama-se Arrependimento Tarde. Eu não sabia o que ele planejava fazer, mas ao olhá-lo nos olhos, soube que naquela noite, Otávio e toda a sua família não iam dormir tranquilos. E talvez esse fosse o momento em que eu devia entender que, às vezes, para combater o mal, não se pode confiar unicamente na bondade. Passei a tarde inteira imersa em uma ansiedade indescritível. Gael não me disse o que planejava fazer. Apenas me pediu para descansar e me preparar mentalmente. O luxuoso flat, que até agora havia sido meu refúgio, tornou-se de repente sufocante. Eu caminhava de um lado para o outro, olhando pelo enorme janelão a cidade que começava a acender suas luzes. Temia que Gael fizesse algo muito radical, mas ao mesmo tempo sentia uma pontada de expectativa. Ansiava por ver os rostos de pânico de Otávio, de Dona Leda, dessa gente que havia me pisoteado sem piedade. Pontualmente às 20 horas, Gael regressou. Ele havia trocado de roupa. Continuava vestindo uma camisa preta, mas com um ar mais informal. Não veio sozinho. Atrás dele estava Ciro, seu fiel assistente, com um notebook na mão. Vamos, irmã, disse Gael com a voz tão serena como se estivesse me convidando para um passeio. Aonde vamos? Ao teatro. Ver uma peça. Ele me piscou o olho, um gesto carregado de subentendidos. O Mercedes preto nos deslizou mais uma vez através da noite paulistana, mas desta vez o destino não era um lugar seguro, mas a mismíssima boca do lobo. O carro parou em um beco estreito a algumas dezenas de metros da casa que um dia chamei de lar. Dali, eu podia ver a luz que se filtrava pela janela da sala. Provavelmente toda a família estava reunida, se regozijando da vitória midiática que acabavam de orquestrar. Fique aqui no carro, estará segura, poderá ver tudo através desta tela. Gael me entregou um tablet. A tela mostrava imagens ao vivo de uma microcâmera camuflada como um botão em sua camisa. Não quero que você tenha que enfrentá-los agora. Dito isto, ele e Ciro saíram do carro e caminharam em silêncio em direção à casa. Fiquei no carro com o coração disparado, os olhos grudados na tela. Vi como Gael não tocava a campainha, mas usava uma ferramenta profissional para abrir a fechadura com uma suavidade e rapidez espantosas. Entraram na casa como duas sombras. Através da câmera, vi toda a família de Otávio sentada na sala. Otávio, Dona Leda e as cunhadas, todos olhavam seus celulares, lendo os artigos difamatórios sobre mim e rindo às gargalhadas. Está vendo? Eu já te dizia.
Soou a voz esganiçada de Dona Leda. Um par de artigos e a colocamos no chão. Quero ver se ela se atreve a ser tão arrogante de novo, essa mulherzinha estúpida. Eu já liguei para ela, mamãe, disse Otávio triunfante. Dei um dia para ela pensar. Se amanhã ela não se arrastar até aqui pedindo perdão de joelhos, ela vai se arrepender. Nesse exato momento, Gael e Ciro emergiram da escuridão. Não precisa esperar por amanhã. A voz profunda e fria de Gael retumbou no barulhento salão. Toda a família se virou sobressaltada. Ao ver Gael, os sorrisos congelaram em seus rostos. O ar de vitória se desvaneceu, substituído por um medo indisfarçável. Você? Como entrou aqui? Balbuciou Otávio, pálido como papel. Gael não respondeu. Simplesmente se sentou com calma no sofá em frente a eles, cruzando as pernas. Ciro ficou de pé atrás dele, deixando o notebook sobre a mesa. O olhar de Gael varreu cada membro da família, um olhar gélido que lhes causou calafrios. Ouvi dizer que vocês gostam muito de brincar com a mídia, não é mesmo? Começou Gael, sua voz tranquila, mas pesada. Vocês gostam de contratar gente para escrever artigos. Vocês gostam de inventar histórias, manchar a honra dos outros. Do que você fala? Não estou entendendo nada. Tentou Dona Leda manter a compostura, mas sua voz tremia. Não entende? Gael sorriu com desdém e fez um sinal para Ciro. Ciro abriu o notebook. A tela se iluminou, mostrando uma série de dados pessoais, fotografias e até mesmo conversas privadas. Leda Vasconcelos, 62 anos, viciada em bingo. Atualmente deve 5,00 reais à vizinha do terceiro andar. Otávio Vasconcelos, 35 anos, perdeu mais de 80,00 reais em apostas online nos últimos 6 meses. Está sendo procurado por um grupo de agiotas. Clara, Beatriz. Gael leu em voz alta informações sobre cada um deles, desde os segredos mais pequenos até as histórias mais obscuras que tentavam ocultar. Quanto mais ouviam, mais pálidos ficavam. Toda essa informação, Gael apontou para a tela. Com um único clique meu, amanhã estará em toda a rede com todas as provas. Vamos ver então quem fica por baixo. Você não se atreveria, grunhiu Otávio, tentando recuperar uma migalha de dignidade. Eu não me atreveria? Gael se levantou num salto e caminhou até ele. Não levantou a voz, apenas se inclinou para o seu ouvido. Sua voz era um sussurro que a câmera captou perfeitamente. Você se atreveu a bater na minha irmã, se atreveu a fazê-la chorar. Sabe? Ninguém que tenha feito isso conseguiu voltar a dormir em paz. Ele se afastou, tirou um maço de fotografias do bolso e as jogou sobre a mesa. Eram fotos de homens com um aspecto pouco amigável. O grupo de agiotas a quem você deve dinheiro são meus subordinados. O que você acha que acontecerá se eu disser para eles virem amanhã fazer uma visita de cortesia a toda a família? Otávio tremeu incontrolavelmente e caiu de joelhos no chão. Sabia que havia se metido com a pessoa errada. Toda a família guardou um silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. A peça havia terminado. Gael não tinha precisado de um único golpe. Apenas com informação e intimidação psicológica, ele havia esmagado por completo a arrogância deles. Apaguem todos esses artigos imediatamente, ordenou. E preparem-se para ir a julgamento. Minha irmã quer jogar de acordo com as regras e eu vou respeitar isso, mas nunca mais ponham minha paciência à prova. Dito isto, ele se virou e, junto com Ciro, saiu tão tranquilamente quanto havia entrado, deixando para trás uma família imersa em medo e desespero absolutos. Eu, no carro, havia visto tudo através da tela, com o coração ainda batendo a 1000 por hora. A demonstração de força de Gael havia sido demasiado eficaz, demasiado implacável, mas também me encheu de uma imensa satisfação. Quando Gael regressou ao carro, seu rosto já havia recuperado sua calma habitual. Ligou o motor. Pronto. A partir de agora, não se atreverão a fazer mais nada. O resto fica em suas mãos e nas da advogada.
No caminho de volta, o silêncio se instalou entre nós. Eu sabia que, por minha culpa, Gael havia feito coisas que roçavam os limites da lei. Sentia-me comovida e um pouco preocupada. Gael, eu não. Não precisa dizer nada, ele interrompeu. Minha função é te proteger. A sua é ser forte e lutar pelo que é seu. Entendido? Assenti, uma emoção indescritível enchendo meu peito. Na manhã seguinte, tal como Gael havia dito, todos os artigos difamatórios sobre mim nas redes sociais desapareceram sem deixar rastro. As ligações de Otávio também cessaram. Sua família parecia ter se evaporado da minha vida. A calma regressou. Mas era apenas a calma antes de uma batalha ainda maior, a batalha legal. Comecei a trabalhar com uma advogada que Gael me recomendou, uma mulher brilhante e perspicaz chamada Doutora Olívia Brandão, para preparar a ação de divórcio e a divisão de bens. A doutora Olívia Brandão analisou todas as provas que eu tinha, os laudos médicos das minhas lesões, as gravações e mensagens, e o dossiê sobre a conspiração de lavagem de dinheiro do Medeiros e Otávio. Helena, me disse a doutora Olívia Brandão depois de um estudo exaustivo. Temos um caso muito sólido. Não só podemos conseguir o divórcio e a maior parte dos bens, como podemos exigir uma indenização por danos morais. Inclusive, podemos fazer Otávio responder criminalmente por agressão e cumplicidade em atividades econômicas ilícitas. Mas houve um ponto que fez a doutora Olívia Brandão franzir a testa. Nos extratos de conta de Otávio, notei várias transferências de grandes quantias para uma empresa chamada Sol Nascente S.A. Você conhece esta empresa? Neguei com a cabeça. O nome me era completamente estranho. Nunca ouvi Otávio falar dela. Estranho, murmurou a doutora Olívia Brandão. Estas transações ocorreram regularmente a cada mês. Durante os últimos 3 anos, o valor total ascende a quase R$ 1 milhão, o que não parece um investimento normal. Preciso investigar mais sobre esta empresa. Um novo segredo. Uma empresa chamada Sol Nascente. O que teria a ver com tudo isso? E por que Otávio transferiria em segredo uma quantia tão grande para lá? Senti que meu caminho em busca de justiça ainda teria muitas reviravoltas inesperadas. E quem sabe, no final desse caminho, talvez não só me esperasse a verdade sobre Otávio, mas também um terrível segredo relacionado à pessoa em quem mais confiava. O nome, Sol Nascente S.A., me atormentava dia e noite. R$ 1 milhão. Decidi investigar por conta própria antes de falar com Gael. Não queria preocupá-lo mais, e no fundo do meu coração, uma vaga sensação de inquietação me impedia de contar-lhe a existência desta empresa, pelo menos não até ter mais informações. Procurei na internet por Sol Nascente S.A. Os resultados eram escassos. Tratava-se de uma pequena imobiliária com sede em um prédio de escritórios de segunda categoria em outro bairro. O site da empresa era básico, com informação genérica sobre projetos de terrenos na periferia. Nada que se destacasse. O administrador único era um nome completamente desconhecido. Um tal Júlio Pires, sem nenhuma conexão aparente com Otávio ou com as pessoas que eu conhecia. Parecia um beco sem saída. Eu estava prestes a desligar o computador quando me lembrei de algo que Gael havia dito. Tenho uma empresa de segurança e alguns outros negócios. Seria possível que... Descartei a ideia imediatamente. Gael nunca me enganaria. Ele era minha única família. Nesse exato instante, a doutora Olívia Brandão, minha advogada, me ligou. Sua voz soava muito animada. Helena, tenho excelentes notícias. O fórum já enviou a citação a Otávio e sua família. A primeira audiência de conciliação será na próxima semana. Com as provas que temos, duvido que coloquem problemas. Obrigada, doutora, respondi, mas meu coração continuava pesado pelas dúvidas sobre a Sol Nascente. Ah, e sobre essa empresa, continuou a doutora Olívia Brandão, como se me lesse o pensamento. Pedi a alguém para verificar. E há um detalhe muito interessante.
A Sol Nascente S.A. foi fundada há exatamente 3 anos, logo depois que o diretor Medeiros iniciou sua conspiração. E o endereço social registrado coincide com o endereço de um dos antigos escritórios da empresa de segurança do seu irmão. Meu corpo inteiro congelou. Coincidência? Não existiam coincidências assim. A empresa de segurança de Gael. Meu coração começou a bater descontroladamente. Uma teoria descabida, mas aterradoramente lógica, começou a se formar em minha cabeça. Seria possível que Gael soubesse de tudo há muito tempo, que estivesse movendo os fios nos bastidores, usando Otávio e a mim para executar seu próprio plano. As perguntas que eu havia tentado afastar voltaram com mais força do que nunca. A primeira mensagem anônima me informando do desvio de verbas, o aparecimento oportuno da esposa do diretor Medeiros. Como ela me encontrou e confiou em mim tão facilmente? E a intimidação de Gael. Como ele conseguiu saber todos os segredos da família de Otávio tão rapidamente? Tudo parecia muito perfeito, como se tivesse sido encenado. Não, eu não podia duvidar de Gael. Ele havia me salvado. Mas as provas que eu tinha na minha frente não mentiam. Minha cabeça dava voltas. Eu já não sabia em quem acreditar. Estava no meio de uma partida de xadrez onde todos pareciam ter seus próprios segredos. Naquela noite, Gael regressou com um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. Ele me viu sentada no sofá, absorta em meus pensamentos, e perguntou preocupado: "O que acontece? Você não está se sentindo bem?" Levantei a cabeça para olhá-lo, forçando um sorriso. "Não é nada. Só estou pensando nas minhas coisas." "Não pense demais", disse ele, colocando as flores em um vaso. "Já quase tudo terminou. Na semana que vem, no fórum, você só tem que se manter forte." Sua voz era como sempre, calorosa e confiável. Mas por alguma razão, senti uma distância invisível entre nós. Olhei-o nos olhos, tentando encontrar uma resposta, mas seus olhos profundos eram como um poço sem fundo. Eu não conseguia ver através dele. "Gael", soltei sem pensar. "Você conhece uma empresa chamada Sol Nascente S.A.?" Gael parou por um segundo, seu gesto de arrumar as flores a meio caminho, mas recuperou a compostura no mesmo instante. Virou-se para mim e sorriu. "Sol Nascente. O nome me é familiar. Acho que é uma pequena imobiliária. Por que pergunta?" Ele estava mentindo. Eu soube que ele estava mentindo. Aquela hesitação de um segundo, por mais breve que fosse, não me passou despercebida. Alguém como Gael, com sua vasta rede de informações, não podia saber apenas vagamente de uma empresa vinculada ao seu próprio escritório. "Ah, não é nada", desviei o tema rapidamente. "Ouvi alguém falar dela. As flores são lindas. Obrigada." A conversa terminou ali, mas dentro de mim um muro de desconfiança havia começado a se levantar. Eu já não podia confiar plenamente nele. Sentia-me empurrada para uma situação ainda mais perigosa. O inimigo que eu tinha na minha frente era Otávio e sua família. Mas e o inimigo na sombra? Seria o irmão em quem eu confiava cegamente? Naquela noite, não consegui dormir. Decidi que tinha que agir. Tinha que descobrir a verdade sobre a Sol Nascente e o verdadeiro papel de Gael em tudo isso. Aproveitando que Gael dormia profundamente, entrei sorrateiramente em seu escritório. Eu sabia a senha do seu computador. Era a data do aniversário da morte dos seus pais. Ele a havia revelado acidentalmente uma vez. Meu coração batia contra minhas costelas enquanto eu digitava cada número. A tela se iluminou. Apressei-me a buscar nos arquivos. A maioria estava criptografada, mas havia uma pasta desbloqueada chamada Projeto Prometeu. Curiosa, eu a abri. Dentro havia um plano detalhado até um ponto aterrorizador. Não era apenas um plano para me ajudar a divorciar. Era um plano para uma aquisição hostil total. O documento descrevia cada passo, desde filtrar acidentalmente a informação sobre o vício em jogos de azar de Otávio para a esposa do diretor Medeiros, até organizar acidentalmente seu encontro comigo.
Chegava ao ponto de usar a empresa Sol Nascente para sacar dinheiro da minha conta com o duplo objetivo de criar provas contra Otávio e, ao mesmo tempo, proteger temporariamente meus bens. O plano traçava inclusive o próximo passo. Depois que a empresa do Medeiros declarasse falência, outra companhia a adquiriria a preço de banana. E o dono dessa companhia não era outro senão Gael. Meu corpo inteiro tremia. Então, tudo não passava de uma peça de teatro, uma peça dirigida pelo próprio Gael. Ele sabia de tudo desde o princípio, e inclusive havia contribuído para empurrar Otávio para o caminho do crime. Ele havia me utilizado. Havia usado minha dor como um peão em seu tabuleiro de vingança e negócios. Eu havia escapado de uma jaula de ouro para cair em uma armadilha ainda mais sofisticada. Estava prestes a fechar o computador quando um último arquivo na pasta me chamou a atenção. Chamava-se O Segredo Final. Hesitei. Eu devia abri-lo? Eu poderia suportar outra verdade cruel? Mesmo assim, cliquei. O conteúdo era um único e breve vídeo. Era a gravação da câmera de um carro registrando um acidente em uma noite chuvosa. Uma moto em alta velocidade batia violentamente contra um caminhão estacionado no acostamento. O condutor da moto saiu disparado, ficando imóvel no asfalto. Aquele acidente, eu reconheci, foi o acidente que tirou a vida dos pais de Gael há mais de 20 anos. Mas por que ele guardava este vídeo? E então a câmera se focou no motorista do caminhão. Um homem em pânico saiu do veículo. Embora a imagem na noite chuvosa fosse embaçada, pude reconhecer aquele rosto. Um rosto que jamais esqueceria. Era o pai de Otávio, seu Vasconcelos. Meu mundo desmoronou nesse exato instante. O pai de Otávio, o homem que sempre pareceu tão digno e amável, a quem eu havia chamado respeitosamente de sogro durante 7 anos, era o responsável pela tragédia que havia atormentado Gael toda a sua vida. O vídeo se repetia em minha mente. Eu via o pânico no rosto do seu Vasconcelos. Ele não chamou uma ambulância, não foi ver as vítimas, simplesmente olhou ao redor. Viu que não havia ninguém e se apressou a voltar para o caminhão para fugir, deixando 2 vidas inocentes para trás. Covarde, cruel, inumano. Fechei o computador tremendo e voltei para o meu quarto. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de repente. O projeto prometeu, sua vingança, seu objetivo final era toda a família Vasconcelos. Senti compaixão por ele, raiva e, sobretudo, medo. Eu estava presa no meio de uma guerra. Não podia ficar de braços cruzados. Tinha que descobrir mais sobre o acidente. Lembrei que no vídeo, o caminhão do seu Vasconcelos tinha o logotipo de uma empresa, Transbrasil Logística. Liguei para um antigo amigo do setor e pedi ajuda. A empresa havia falido há anos, mas meu amigo conseguiu o número do antigo chefe de tráfego, um homem chamado Seu Rubens. Armei-me de coragem e liguei. A princípio ele se mostrou relutante, mas quando mencionei o acidente, o nome do seu Vasconcelos e o de Gael, sua voz mudou. Senhorita, quem é você? Como sabe dessas coisas? Meu nome é Helena. Estou diretamente envolvida. Por favor, conte-me a verdade. Minha voz falhou. Talvez minha sinceridade o comoveu. Ele suspirou. De acordo. Se de verdade quer saber, venha me ver. Mas não venha sozinha. Venha com o jovem Gael. Há coisas que só posso contar na presença dos dois. A proposta do seu Rubens deixou meu coração apertado. Eu havia encontrado uma testemunha crucial, mas agora tinha que enfrentar Gael, obrigá-lo a reviver a pior tragédia de sua vida. Eu sabia que esse encontro seria um ponto de inflexão. Poderia reparar nossa frágil relação, ou destruí-la para sempre. Naquela noite, quando Gael regressou, parecia satisfeito. Provavelmente a negociação com Medeiros havia corrido bem. Ele me viu esperando-o com uma expressão séria, e seu sorriso desvaneceu. O que está acontecendo? Por que me espera assim? Gael? Eu encontrei uma testemunha do acidente dos seus pais. Eu disse com a voz trêmula. Ele quer se reunir conosco, com os dois. Gael ficou imóvel.
A satisfação desapareceu do seu rosto, substituída por uma expressão incrivelmente complexa. Ele me olhou com um olhar profundo e insondável. Eu soube que ele havia se dado conta de que eu sabia muito mais do que ele pensava. O muro que ele havia se esforçado para construir ao meu redor estava desmoronando. "Onde ele está?" perguntou com voz rouca. O encontro foi em uma pequena lanchonete de bairro nos arredores, perto de onde morava seu Rubens. O local era antigo e mal frequentado. Sentamo-nos em uma mesa ao fundo. A atmosfera estava tão tensa que se podia cortar com uma faca. Seu Rubens, um homem de mais de 70 anos, com o cabelo branco e o rosto sulcado pelas rugas do tempo, nos serviu um café e, com a voz trêmula, começou seu relato. "Naquele ano eu era o chefe de tráfego. O Vasconcelos, o pai do seu ex-marido, era um motorista novato, era um bom rapaz, trabalhador, enfim. Naquela noite lhe coube fazer uma entrega urgente. Chovia a cântaros. A estrada estava péssima. Eu lhe disse para ter cuidado." Seu Rubens fez uma pausa. Bebeu um gole de café, seus olhos perdidos na lembrança. "Mas há algo que ninguém soube. Antes que o caminhão saísse, alguém manipulou os freios. Eu vi por acaso. Uma sombra se movendo sorrateiramente na garagem. Estava escuro. Só vi uma figura alta e magra com uma gabardine que cobria o rosto. Pensei em avisar, mas com o alvoroço do trabalho, acabei me esquecendo. Os freios foram sabotados", rosnou Gael com os punhos cerrados sobre a mesa. "Então, o acidente não foi porque seu Vasconcelos perdeu o controle?" "Não de todo", negou seu Rubens com a cabeça. "O Vasconcelos cometeu o erro de fugir. Isso é imperdoável. Mas o verdadeiro cérebro foi outro, o que sabotou os freios, o que provocou o acidente de propósito." "Quem foi? O senhor sabe quem foi?" perguntei ansiosa. Seu Rubens olhou para nós dois. Suspirou. Um suspiro que parecia carregar com o peso de 20 anos de silêncio. Eu só soube mais tarde. Quando tudo se acalmou, ele me procurou, me deu muito dinheiro e me ameaçou para que eu me calasse. Disse que se eu abrisse a boca, minha família não voltaria a ter paz. Tremendo, tirou uma fotografia antiga e amarelada da sua carteira. "Aqui está. É ele. Eu guardei isto durante todos esses anos." Gael pegou a foto com as mãos trêmulas. Eu me inclinei para ver. Na imagem aparecia um jovem bem vestido de pé junto a um carro de luxo. Aquele rosto me era familiar. "Medeiros. O diretor Medeiros." Sussurrei horrorizada. "Exato. Ele mesmo." Assentiu seu Rubens. Mais tarde, soube que ele e a família do jovem Gael tinham alguma velha desavença. Ele montou a armadilha, provocou o acidente para lhes fazer mal e depois jogou toda a culpa no Vasconcelos. O Vasconcelos não passou de um peão, um bode expiatório estúpido. Ficamos em choque. A verdade era ainda mais terrível do que podíamos imaginar. O diretor Medeiros não era apenas o cérebro de uma trama de fraude. Era o assassino da família de Gael, o verdadeiro demônio por trás de todas as tragédias. A vingança de Gael havia sido dirigida ao alvo errado. Ao sair da lanchonete, tanto Gael quanto eu estávamos imersos em um silêncio avassalador. A verdade que acabava de ser revelada era demasiado cruel. Virava de cabeça para baixo tudo o que acreditávamos saber. Gael dirigiu sem rumo, com o olhar fixo na estrada. "Eu errei", disse finalmente com a voz quebrada. "Deixei que o ódio me cegasse. Quase destruí um inocente, embora ele também seja culpado." Bateu no volante com força. "Medeiros, não posso acreditar que era ele. Ele vai pagar. Não o deixarei viver em paz nem por mais um dia." "O que você vai fazer?" perguntei preocupada. "Seu plano de aquisição, isso já não importa." Ele me interrompeu, seus olhos brilhando com uma frieza cortante. "A aquisição da empresa é um castigo muito brando para ele. Um assassino tem que pagar com a vida. Vou usar meus métodos para cuidar dele." Eu me arrepiei. Sabia o que significavam seus métodos. A lei da rua. Sangue por sangue. "Não, Gael, você não pode." Tentei detê-lo. "Se você fizer isso,
você também se tornará um criminoso. Seus pais não gostariam de te ver assim. Temos provas. Uma testemunha. Deixe que a lei o castigue. A lei? Ele riu. Uma risada amarga. Onde estava a lei quando meus pais morreram há 20 anos? Onde estava quando seu marido te bateu? Helena, você é ingênua demais. Há gente que só pode ser castigada com os punhos. Nesse momento, o celular de Gael tocou. Era Ciro. Chefe, problemas. Medeiros acabou de ligar. Quer vê-lo com urgência. Parecia muito alarmado. Acho que ele suspeita de algo. Gael franziu a testa. Onde? No bar O Beco Escuro, na área VIP do segundo andar, às 21h01. De acordo. Ele desligou, pensativo. Esse velho raposa é astuto. Talvez ele tenha percebido que alguém está atrás da empresa dele. Mesmo assim, você vai ir? Perguntei com o coração apertado. Poderia ser uma armadilha. E se for? Ele sorriu com desdém. Eu também estou curioso para ver o que ele tenta. Ele me olhou, seu olhar um pouco mais suave. Vá para casa e descanse. Esta noite eu cuido disso. Apesar de suas palavras, eu não podia ficar tranquila. Naquela noite eu menti. Disse que iria para o apartamento, mas na verdade eu o segui em segredo. Peguei um táxi, mantendo uma distância prudencial. Vi seu carro entrar no estacionamento do Beco Escuro, um conhecido e problemático local noturno. Eu me escondi em um canto escuro do outro lado da rua, olhando ansiosamente para a janela da área VIP do segundo andar. O tempo passava lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. 1 hora depois, ouvi de repente o som de uma discussão. O barulho de vidros quebrando e depois um tiro ensurdecedor rasgou a noite. Fiquei paralisada, tremendo da cabeça aos pés. O tiro. Gael. Parei de pensar. Cruzei a rua correndo em direção ao bar. As pessoas lá dentro gritavam em pânico. Abri caminho aos empurrões em direção ao segundo andar. O corredor estava bloqueado pelos seguranças. Só pude ver de longe a porta entreaberta da área VIP. Vi sombras lutando lá dentro e então vi a Gael. Ele segurava um braço. O sangue escorria abundantemente. Em frente a ele, o diretor Medeiros empunhava uma pistola com o rosto desfigurado pela loucura. "Quem você pensa que é para se meter comigo?" gritava Medeiros. "Você e essa piranha da Helena vão morrer todos!" Ele apontou a arma para Gael. Gritei em pânico, mas era tarde demais. Ouviu-se outro disparo, mas quem caiu não foi Gael. Por trás de Medeiros, uma figura havia aparecido do nada. Era Ciro. Ele havia agido a tempo, usando uma cadeira para golpear com força a cabeça de Medeiros, que desabou inconsciente no chão. Imediatamente, policiais à paisana surgiram de todas as partes, controlando a situação. Gael havia antecipado tudo. Havia avisado a polícia e preparado uma emboscada. Corri em direção a ele. "Gael, você está bem?" "Estou bem, é só um arranhão", disse ele com o rosto pálido, mas o olhar sereno. Olhou para Medeiros enquanto o levavam algemado. "Sinto muito por ter te preocupado." O vilão final havia caído, mas nesse momento senti um estranho vazio. A detenção de Medeiros revelava um crime atroz, mas também significava que o plano de aquisição de Gael havia fracassado. E o mais importante, nos havia colocado a ambos em uma situação ainda mais complexa. Nós havíamos nos tornado testemunhas cruciais de um caso de homicídio ao mesmo tempo em que éramos os guardiões do segredo de outro assassinato de há 20 anos. No dia seguinte, no hospital, a polícia nos interrogou. Medeiros, encurralado, confessou tudo. O acidente, a lavagem de dinheiro, a tentativa de assassinato. Mas quando lhe perguntaram pelo motivo, pela desavença com a família de Gael, ele apenas sorriu enigmaticamente. Desavença? Nunca entenderiam. Vão perguntar ao meu bom irmão. Ele lhes dará a resposta. Essa frase críptica nos deixou gelados. Bom irmão. De quem ele falava? E qual era, afinal, essa desavença? Acaso havia outro segredo?
Outra pessoa oculta nas sombras? A enigmática frase de Medeiros, "Vão perguntar ao meu bom irmão", ressoava em minha mente e na de Gael como um eco infernal. A quem ele se referia? E qual era a verdadeira e profunda desavença que havia apodrecido suas famílias durante décadas? Enquanto a investigação oficial seguia seu curso, a vida, ou o que restava dela, continuava. A audiência de conciliação do meu divórcio com Otávio se realizou conforme o previsto, mas a atmosfera era radicalmente diferente. A família Vasconcelos, ao saber da detenção do Medeiros, seu protetor, e da exposição de toda a conspiração, já não se atrevia nem a respirar. Entraram no fórum com o ar dos derrotados, cabisbaixos. O seu Vasconcelos parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Dona Leda já não gritava nem armava cenas. Sabiam que seu destino estava agora inteiramente em minhas mãos. Otávio parou na minha frente sem coragem para me olhar nos olhos. "Helena", disse com voz rouca, "estou de acordo com o divórcio. Aceito todas as suas condições. Só te peço que perdoe meu pai. Ele não é uma má pessoa. Ele também é uma vítima." "Vítima?" Eu ri com desdém. Um homem que foge depois de causar um acidente mortal. Um marido que permite que sua família difame sua esposa. Isso é uma vítima? Não é como você pensa, apressou-se a dizer Otávio, o rosto contraído pela angústia. Há coisas que você não sabe. A culpa é do meu pai, sim, mas também é coisa do destino. Suas palavras me semearam uma nova dúvida. Destino. De que raios ele estava falando? Mas não quis perguntar mais. Estava cansada demais dos segredos daquela família. Só queria colocar um ponto final. O processo foi rápido. Consegui a guarda do nosso filho, a maior parte dos bens e uma justa indenização por danos morais. Meu casamento de 7 anos chegava oficialmente ao seu amargo final. Depois do fórum, decidi que não podia viver naquela incerteza. Tínhamos que encontrar a resposta para as palavras do Medeiros. Gael e eu começamos pela única pista que tínhamos: o bom irmão. Usando sua rede de contatos, Gael não demorou a encontrar um nome. Um homem chamado Fábio, dono de uma importante rede de restaurantes e sócio de negócios do Medeiros há anos. Mas o que mais nos surpreendeu foi que este senhor Fábio tinha uma relação especial com outra pessoa, alguém que eu nunca teria imaginado. A doutora Olívia Brandão, minha advogada. Fiquei atônita quando Gael me disse: "Impossível. Ela me ajudou. É uma boa pessoa." "Boa ou não, temos que checar", disse Gael, seu olhar endurecendo. A aparição dela foi muito oportuna, o entusiasmo um pouco excessivo. Mandei que a seguissem. Ela se reuniu com esse tal Fábio várias vezes, em segredo. Um arrepio percorreu minha espinha. Outra traição mais. A pessoa em quem eu havia confiado, com quem havia compartilhado todos os meus segredos, podia estar escondendo sua própria conspiração. Eu me negava a acreditar. Tinha que vê-la. Tinha que pedir explicações. Apresentei-me no escritório da doutora Olívia Brandão sem avisar. Quando cheguei, ela ficou desconcertada, mas rapidamente recuperou sua compostura profissional. "Helena, o que faz aqui? Aconteceu algo?" "Sim, algo muito urgente." Fui direta ao ponto, deixando sobre sua mesa a foto dela e do senhor Fábio sentados juntos em um café. "Pode me explicar esta relação?" O rosto da doutora Olívia Brandão mudou completamente. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento e depois suspirou. "Eu sabia que cedo ou tarde você descobriria. Sente-se, Helena. Há coisas que a essa altura você precisa saber." E então começou a contar uma história que abria uma página do passado ainda mais aterrorizante do que tudo que eu já conhecia. A doutora Olívia Brandão e o Medeiros não eram estranhos. Eram primos. O pai do Medeiros e a mãe da advogada eram irmãos. Mas no passado, por uma disputa pela herança dos avós, o pai do Medeiros havia conspirado cruelmente contra sua própria irmã, levando-a à ruína e à morte de desgosto.
Desde pequena, vivi com este ódio, disse a doutora Olívia Brandão, sua voz carregada de amargura. Meu único objetivo era fazer com que a família Medeiros e, especialmente ele, pagassem por tudo. Tornei-me advogada. Reuni provas dos crimes deles, mas ele era astuto demais. Sempre encontrava uma forma de escapar. Então, por que você me ajudou? Porque você era a chave. Ela me olhou, seu olhar complexo. Quando soube da sua história, da sua conexão com a família do Otávio e a do Medeiros, soube que era minha chance. Eu me aproximei de você de propósito. Eu te ajudei, sim, mas na verdade eu estava te usando. Eu te transformei em um peão no meu próprio plano de vingança para derrubar o Medeiros usando sua mão e a do seu irmão. Fiquei paralisada. Toda a sua dedicação, seus conselhos, tudo era falso. Sinto muito, Helena, disse ela com um lampejo de remorso. Mas eu não tinha outra escolha. E agora eu vou te contar o último segredo. A verdadeira razão da desavença entre o Medeiros e a família do Gael. Ela abriu uma gaveta e tirou um velho dossiê amarelado. Isto é o que minha mãe me deixou. Ela investigou e descobriu que o acidente dos pais do Gael não foi causado diretamente pelo Medeiros. Ele apenas sabotou os freios. O verdadeiro cérebro, o que deu a ordem ao Medeiros, esse é o autêntico demônio. Ela abriu o dossiê. Dentro havia um retrato em preto e branco de um homem. Aquele rosto eu tinha visto no velho álbum de fotos da família do Gael. Quem é? Perguntei tremendo. É o pai do Medeiros, disse a advogada. E também era o irmão de consideração em quem o pai do Gael confiava cegamente. Mas o mais terrível não é essa traição. Ela passou a outra página. Uma antiga certidão de nascimento. A mãe do Medeiros e a mãe do Gael eram irmãs. Senti que me faltava o ar. Irmãs. Então, Gael e Medeiros eram primos. Exatamente, assentiu a doutora Olívia Brandão. A desavença começou na geração anterior. O pai do Medeiros, por inveja do sucesso do pai do Gael, e por desejar a mulher que ambos amavam, que era a mãe do Gael, planejou o assassinato do próprio cunhado. Ele usou o filho, o Medeiros, transformando-o em sua ferramenta para matar. Uma tragédia familiar, um ciclo vicioso de ódio e engano que se estendia por gerações. Justo nesse momento, como se o destino quisesse adicionar uma última e cruel ironia, meu primo Mateus, que vivia no exterior, voltou de surpresa ao Brasil. Ele trazia consigo um antigo diário familiar que sua mãe lhe havia deixado. O diário revelou uma terceira geração de tragédia. Nossas avós, a minha e a do Gael, haviam sido rivais pelo amor do mesmo homem. Uma história de traição que terminou em suicídio. Nossas famílias eram inimigas muito antes de nascermos, e no diário estava o último e mais impactante segredo. Uma marca de nascença, uma pequena mancha em forma de lua crescente atrás da orelha direita, que era uma característica distintiva da nossa linhagem. Uma marca que minha mãe adotiva não tinha, mas que eu tinha. Eu era a verdadeira neta biológica. Minha mãe adotiva havia sido trocada ao nascer. Minha verdadeira mãe, a herdeira legítima, havia sido escondida em algum lugar, e o cérebro por trás de tudo, por trás do sequestro da minha mãe, não era outro senão o pai do Medeiros. Ele o fez para poder controlar a imensa fortuna da nossa família. Tudo se encaixou em um instante de clareza cegante. Eu não era mais uma peça no tabuleiro, não era um peão no jogo de ninguém. Eu era a origem de tudo, o prêmio. A razão pela qual o ódio havia começado. A criança roubada, cuja herança havia desencadeado uma guerra de sangue que durou quase um século. Minha vida inteira havia sido uma mentira construída sobre os alicerces da ganância de outra pessoa.